Você acha que conhece os Pokémons iniciais? Então me responde rápido aí. Qual Pokémon inicial consegue jogar um caminhão rolando com apenas um chute? Qual deles utiliza a dança para hipnotizar seu inimigo? Qual Pokémon consegue cortar árvores extremamente grossas como se fossem papéis? E qual Pokémon possui canhões nas costas que conseguem destruir até mesmo o aço? Deixa aí embaixo nos comentários quais Pokémons eu estou falando. E hoje eu vou te mostrar fatos absurdos e curiosos sobre todos os Pokémons iniciais na sua forma final, da primeira até a nona geração. Então fica até o final do vídeo. Se você gosta de curiosidades sobre Pokémon, já se inscreva no canal aí, porque eu vou estar lançando vários vídeos sobre Pokémon, falando tudo sobre ele. Começando pelo número 1 da Pokédex, meu favorito, o Venusaur. Muita gente olha para o Venusaur apenas como um sapo gigante com uma flor imensa nas suas costas, mas não é apenas isso. A Pokédex deixa bem claro que aquela flor funciona como uma usina de energia solar. Ela absorve energia do sol, transformando-se em mais energia para o Pokémon e deixando ele mais poderoso durante um dia quente. E quando é um dia chuvoso, essa flor exala um aroma que atrai outros Pokémons para perto dele. E o aroma dessa flor possui a capacidade de acalmar emoções até mesmo durante uma batalha. Ou seja, o Venusaur não é apenas um tanque de grama, mas ele também é uma criatura que controla todo o ambiente à sua volta no mundo Pokémon, influenciando até mesmo no humor dos Pokémons ao seu lado. E como o Venusaur é um Pokémon de controle de campo, nós também temos o próximo Pokémon, que é um Pokémon que pode derreter quase tudo. Charizard, isso mesmo, é ele, o Pokémon inicial mais famoso da franquia. O Charizard, ele não é apenas um Pokémon que está muito no hype, mas, segundo sua Pokédex, ele procura inimigos fortes voando por todo mundo para batalhar. Sempre que ele ganha uma batalha, suas chamas se tornam cada vez mais intensas, fazendo com que ele possa derreter quase qualquer coisa à sua volta. Mas, uma curiosidade sobre ele é que ele não costuma usar suas chamas contra inimigos mais fracos que ele, ou que ele considere mais fracos que ele. Então, por trás de todo esse hype do Charizard, existe uma ideia muito forte em que o Charizard é simplesmente um predador muito orgulhoso com sede de batalha de verdade. E o Charizard, sendo muito orgulhoso, nós temos o próximo Pokémon, que é um Pokémon de artilharia de combate. O Blastoise já é um tanque de guerra em forma de tartaruga. Ele, com seus canhões nas costas totalmente funcionais, conseguem disparar jatos de água com extrema precisão e muita pressão, tão absurda que é capaz de romper qualquer tipo de metal, extremamente resistente. Então, o Blastoise ele tem uma identidade muito bem definida. Ele é um Pokémon tanque de guerra que vai disparar e derrubar à sua frente. Ele simplesmente vai encontrar e vai atirar. Os 3 Pokémons de canto, qual deles você escolheria hoje em dia? Venusaur, Charizard ou Blastoise? Comenta aí embaixo, eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Já a Meganium é um dos iniciais mais subestimados que tem, pois sua Pokédex traz uma descrição muito maneira sobre ela. A Meganium solta aromas pelas suas pétalas no pescoço, um efeito extremamente calmante. Isso faz com que ela transforme qualquer batalha em uma situação pacífica. Isso faz com que o Pokémon seja diferente de todos os outros. Ele fique mais voltado à cura, à calma, a uma presença, a uma paz que ele traz para o campo de batalha, enquanto a maioria vai voltada para o lado de ser uma máquina de destruição. E isso também se refletiu na sua forma de Mega Evolução, que a Mega Meganium ganha o tipo Fada. Só que por outro lado, em Johto, eles trouxeram um inicial de fogo que fica extremamente perigoso quando fica irritado. Esse é o Typhlosion. É um Pokémon que à primeira vista ele parece tranquilo quando suas chamas estão apagadas, mas quando ele entra em combate, ele exala um calor das chamas que sobem no seu pescoço. Essas labaredas sobem ao redor dele, produzem tanto calor, distorcem o ar à sua volta, fazendo uma miragem térmica. Isso quando ele está apenas em combate. Mas quando sua raiva chega no limite, ele consegue derreter ou colocar fogo em qualquer coisa que encoste nele. Então Typhlosion não é simplesmente um Pokémon amistoso. Ele parece tranquilo à primeira vista, mas no fundo, se ele perder o controle, já era. E como o Typhlosion é simplesmente uma forma explosiva de calor, nós temos o próximo Pokémon, que é brutal. O Feraligatr é uma ideia mais simples e mais assustadora que já teve dos iniciais, porque ele é simplesmente uma máquina de morder. E quando ele te morder, ele não vai soltar. A sua Pokédex diz que ele é pesado e é grande, mas a sua velocidade em combate aumenta e ele se move rapidamente atrás de seu alvo. Como a Pokédex destaca a sua força absurda em suas mandíbulas, o Feraligatr, quando fecha sua boca, é praticamente impossível de deixar um alvo escapar. Ele não foi feito para ser um Pokémon elegante, ele não foi feito para ser um Pokémon mágico, nem para ser um Pokémon de estratégia complexa.
mas o Feraligatr é simplesmente um crocodilo gigante que vai resolver qualquer problema na base da força bruta. E sua mega evolução trouxe uma característica a mais para ele. Como ele, quando está fechado, ele se parece muito com o Totodile. Isso faz com que os inimigos vejam ele como uma criatura mais frágil, vão até ele e são surpreendidos e agarrados por essa criatura. Já o Sceptile é um Pokémon muito mais perigoso do que se parece. Como suas folhas nos seus braços são afiadas igual espadas e ele consegue usá-las para cortar árvores extremamente grossas, ainda tem um detalhe muito interessante. O Sceptile, além de ser um predador, ele também é um cuidador. De acordo com a sua Pokédex, a semente que ele possui em suas costas são simplesmente nutrientes capazes de revitalizar qualquer árvore. Ou seja, ele tem um contraste bem legal. Ao mesmo tempo que ele consegue ser um destruidor da floresta, ele consegue reviver a floresta. Isso faz com que ele se torne um Pokémon que seja um destruidor e cuidador do ambiente em que ele está. Ele renove todo o ambiente à sua volta. O próximo Pokémon dessa lista é um Pokémon de Hoenn que literalmente mudou o jeito da franquia de fazer os Pokémons de fogo durante muito tempo e se tornou extremamente popular. O Blaziken é um absurdo. Cara, o Blaziken, ele é simplesmente um Pokémon inicial com uma das formas mais legais que tem. Você consegue ver nele ele sendo extremamente um lutador profissional. Tanto é que sua Pokédex diz que ele consegue utilizar suas pernas para fazer um salto tão incrivelmente alto. Ele consegue passar por cima de prédios de até 30 andares. Há uma força absurda dentro dele. E também diz que os seus punhos liberam chamas durante os combates. Ele usa também para atacar seus adversários. Ou seja, ele foi o primeiro inicial a parecer um lutador profissional de verdade. E um com os designs mais maneiros que tem. Tanto é que ele foi um hype muito grande e é um hype muito grande até hoje. Mas mesmo assim, um dos pokémons mais absurdos de Hoenn é o próximo Pokémon. O Swampert, pela sua aparência, ele pode parecer um Pokémon feio, que é feio pra caramba mesmo, mas um Pokémon fraco e simplesmente muito lento. Mas não se engane, o Swampert, ele possui força o suficiente para arrastar uma pedra de até mais de 1 tonelada e seus braços são duros como uma rocha. Na sua Pokédex ainda tem uma descrição que diz que ele consegue nadar rebocando um navio grande, ou seja, são muitas toneladas que ele consegue carregar. E tem um outro detalhe, o Swampert ele consegue prever tempestades ou alterações no clima ao seu redor através das ondas e dos ventos das marés. Um Pokémon muito interessante e ele não é apenas isso. O Swampert é simplesmente força bruta, um radar da natureza e uma resistência absurdamente forte. Tudo isso num mesmo Pokémon. E até aqui, qual das gerações você acha que teve o trio mais forte? Kanto, Johto ou Hoenn? Deixa aí embaixo suas respostas nos comentários que eu gosto de saber de você o que você pensa sobre eles. O Torterra é um ecossistema ambulante. Isso mesmo, a árvore nas costas deles não é apenas uma simples decoração. E essa ideia no Pokémon faz com que ele seja uma simples ilha que fica andando pelo mundo, fazendo com que qualquer Pokémon possa viver em suas costas desde que ele consiga carregar. Mas essa ideia dele ser uma ilha viva traz uma sensação para ele que poucos iniciais passam. E não é apenas parecer uma criatura, mas é ele compor e ser parte do mundo à volta dele. Como o Torterra é um Pokémon continente vivo, o próximo é um Pokémon que é simplesmente pura velocidade. O Infermeep é um dos iniciais de fogo mais bem construídos da franquia. Ele não luta como um animal selvagem, mas ele traz a mesma essência do Blaziken. Ele luta como um artista marcial. Isso faz com que ele realize movimentos rápidos e coordenados com total controle corporal. E segundo sua Pokédex, descreve que ele faz movimentos únicos atacando seu oponente com os pés e com as mãos envoltos em chama, fazendo assim com que ele não seja só uma força bruta, mas que tenha extrema técnica. Já o próximo Pokémon é um dos Pokémons com uma das resistências mais fortes do jogo. O Empoleon é um Pokémon de água dos mais resistentes que existem e dos mais imponentes. Suas barbatanas fazem como se fossem lâminas capazes de cortar o gelo extremamente duro das partes glaciais do mundo. E sua postura é construída para ele ser imponente, tendo orgulho e liderança à frente de qualquer Pokémon em qualquer campo de batalha. Um detalhe muito importante é que aqueles 3 chifres
chifres na cabeça dele mudam de tamanho de acordo com a sua hierarquia dentro do grupo em que ele convive. Ou seja, o Empoleon não é apenas um pinguim ou uma armadura, mas ele é feito para ser um imperador de aço, com uma vontade própria e feito para passar autoridade para os demais. E possuindo o tipo água e metal, faz com que ele fique muito resistente a golpes de outros elementos. O Serpério já tem uma presença extremamente intimidadora em qualquer lugar que ele vá. Com apenas seu olhar, ele consegue paralisar quase qualquer oponente. Mas, de acordo com a sua Pokédex, o Serpério ele só vai usar totalmente a sua força num combate contra inimigos que não sejam paralisados pelo seu olhar. Ou seja, ele traz uma ideia tipo Charizard. Se o inimigo não for forte o bastante para passar sobre o julgamento dele, ele não se interessa tanto e não vai dar o seu melhor naquele combate. Ele vai passar sempre a impressão de ser um rei, um ser superior, julgando e escolhendo quem vai ser o melhor oponente contra ele. Já na região de Unova, pelo lado dos Pokémon de fogo, nós temos um dos iniciais com maior físico de todos. O Emboar é um Pokémon com um conceito muito interessante atrás dele, porque a sua Pokédex descreve que ele domina golpes de luta extremamente rápidos e poderosos, e mesmo com seu tamanho avantajado, ele consegue desferir golpes que aumentam a sua força e a sua velocidade, assim como as chamas no seu pescoço. Quanto maiores elas ficam, mais fortes vão ser os seus golpes. E assim ele segue sendo um lutador extremamente poderoso quanto mais o seu fogo cresce. Se você parar para observar, ele vem de uma mesma ideia por trás do Blaziken, do Infernape, do Charizard e do Typhlosion. E quanto mais ele luta, mais ele se incentiva na batalha, mais desafio ele tem, mais forte ele vai ficando. O Samurott tem uma ideia muito clara e uma descrição também simplesmente muito clara. A sua Pokédex diz que ele pode derrotar qualquer inimigo fazendo apenas um único movimento com a espada que ele carrega nas suas armaduras das pernas. Mas, na sua descrição também diz que com apenas um olhar ele pode silenciar qualquer oponente. Isso passa para ele uma vibe muito clara, que ele é um samurai, com poucos movimentos, muita presença e uma finalização sempre rápida, com um golpe certeiro. Chesnaught é um Pokémon de grama que é muito estranho, mas a sua Pokédex vende muito bem o conceito atrás dele. Ele usa a sua carcaça para defender qualquer aliado e aguenta impactos extremamente gigantescos. O conceito dele não é bonito, não é bem elaborado, mas é extremamente simples de entender. Ele vai ser aquele que vai assumir a frente de qualquer combate, independente do perigo que for, e vai defender qualquer um, independente de quem seja. Ele é o básico paladino de qualquer RPG que você já jogou. Ele vai sempre estar lá para proteger qualquer um, independente do perigo que esteja. E como esse é o grande paladino dessa região, o próximo não poderia ser nada diferente. É o grande mago da região. O Fox é vendido praticamente como um mago dentro do mundo Pokémon. Seus poderes psíquicos controlam as chamas que ele mesmo produz, que ele pode criar redemoinhos de fogo com temperaturas extremamente absurdas. E um dos detalhes mais misteriosos que tem nele é que, olhando a chama na ponta do graveto que ele segura, ele consegue focar sua mente e ter um vislumbre do que vai acontecer no futuro, sendo assim um Pokémon vidente dentro desse mundo. E ele tem uma ideia muito clara atrás dele, que é simplesmente controlar magia. Então ele é o grande mago, feiticeiro ou bruxo dentro do mundo Pokémon. Greninja, um dos Pokémons iniciais que também dispensa qualquer tipo de apresentação, porque ele é um dos mais populares de todos os tempos, e por um motivo extremamente óbvio também. Ele consegue criar shurikens feitas de água comprimida, e essas shurikens são totalmente estilosas, bonitas, e elas servem como armas para perfurar e cortar qualquer coisa que elas são lançadas contra. E o mais legal do Greninja é que ele mistura 3 elementos. Desses 3 elementos, 2 elementos combinam muito com uma outra franquia que todo mundo conhece, que é Ninja e Sapo, que remete muito a Naruto, e o elemento de água do próprio Pokémon. E ele é simplesmente marcado pela sua forma de Ash Greninja no anime de Pokémon. Oi, deixa nos comentários aí também, até agora, qual inicial teve o melhor conceito para você? Não se esquece aí também de se inscrever no canal e deixar o like aí embaixo. E agora nós vamos continuar para a 7ª geração. Iniciando a 7ª geração, nós temos o Decidueye, que no início parece uma corujinha extremamente fofa, mas no final ele termina como um caçador implacável que você não vê se aproximando. Ele consegue disparar pelas suas penas flechas que vão atacar você de forma silenciosa e extremamente precisa. E um detalhe muito forte no seu design é que ele literalmente parece um caçador que vai chegar
nas sombras sem você nem perceber e vai te acertar um golpe mais poderoso que ele tiver, fazendo perfeitamente uma combinação com seu tipo grama e fantasma. Incineroar foi um Pokémon bastante polêmico quando saiu, porque muita gente já estava cansado de Pokémons do tipo lutador e fogo e ainda mais bípedes que a franquia vinha fazendo durante muito tempo. Mas a partir do momento que ele lançou, ele surpreendeu todos por ter uma forma muito clara, uma ideia muito bem organizada. Ele é o típico lutador de luta livre, ou seja, ele vai ser aquele personagem provocador, agressivo, que gosta de irritar, de tirar onda com a cara do seu adversário. Então ele foca esse comportamento totalmente explosivo dele e teatral para atacar seus inimigos. O Incineroar, ele não apenas parece um tigre bípede, mas ele é literalmente um showman bem violento. E, para felicidade de todos, ele foi o primeiro Pokémon inicial fogo depois de muito tempo que não teve a tipagem lutador, mas sim a tipagem noturna, combinando com seu tipo fogo. E como nós já vimos, essa região nós tivemos um arqueiro, um lutador e agora nós temos um bardo. A Primarina é um Pokémon de água e não só na sua tipagem, mas na sua descrição ela é o completo oposto do Incineroar. Enquanto o Incineroar utiliza sua performance para poder agredir os outros, a Primarina utiliza sua performance como sua voz para encantar os outros, fazendo jus à sua forma de sereia e como uma classe de RPG do tipo bardo. Ele vai utilizar suas habilidades de canto junto com as de água para poder iludir e manipular seus inimigos para atacar com seu canto, que não é apenas uma forma estética, mas também é uma arma muito poderosa. Ela consegue transformar a música em sua verdadeira arma letal de combate. Rillaboom é um Pokémon de grama do tipo ritmista, ou seja, segundo sua Pokédex, ele utiliza o tambor para poder bater e controlar as raízes à sua volta para atacar os outros. Ele se consagra como o líder do bando no qual ele trabalha, possuindo a melhor técnica em bateria. Isso faz com que ele tenha uma ideia muito simples, que é literalmente um gorila baterista, ou um gorila músico, como nós vimos no filme do Sing. Mas em Galar também tivemos um outro inicial desse meio mais artístico. Cinderace é um Pokémon inicial que consegue transformar qualquer pedrinha numa arma letal. Ele simplesmente chuta essas pedras que ele encontra pelo caminho, qualquer cascalho, ele envolve ela em fogo e transforma numa bola flamejante de futebol. A ideia dele é muito clara, é muito simples e muito direta. Ele é um jogador de futebol que luta usando chutes com bola de fogo. A ideia funciona muito bem e o Cinderace visualmente já passa essa impressão para você. O conceito dele foi extremamente simples de ser feito. O Inteleon é um dos iniciais mais bem criativos que nós tivemos ultimamente, já que ele foi descrito como uma criatura que consegue disparar água pela ponta de seus dedos em alta velocidade, como se fossem tiros. Ou seja, a sua descrição disse muito bem que ele possui essa capacidade para ser um sniper, ou um assassino, um espião. O Inteleon tem essa descrição bem clara dentro de si. E além do mais, nós temos a descrição dele falando que ele possui membranas que ajudam ele a planar e uma visão extremamente especial para encontrar pontos fracos do seu adversário. O Inteleon é aquele Pokémon que vai ficar de longe assistindo o campo de batalha e esperando o momento perfeito para realizar um único disparo certeiro no inimigo. Meowscarada é o típico Pokémon de circo, ou seja, ele é aquele mágico de circo que vai te iludir, vai utilizar de ilusões, truques e distração para que você não veja o que está acontecendo e assim te acertar um golpe bem rápido antes mesmo que você perceba a situação. Ele não vai te vencer na força, ele vai te vencer utilizando uma estratégia bem consistente de ilusão. E ao contrário dele, nós temos o inicial de fogo da região de Paldea e é o Pokémon inicial mais estranho que existe. Skeledirge não é apenas um Pokémon de fogo do tipo fantasma, mas um fato bem curioso sobre ele é que a pequena ave que aparece em seu focinho saiu de dentro do ovo de fogo que tinha na cabeça dele após ganhar uma alma. Isso mesmo, faz ele ser bem esquisito por conta disso, já que esse fato absurdo sobre ele que conecta ele ao tipo fantasma, mas faz ele ser diferente, já que ele não é apenas um crocodilo comum que cospe fogo igual qualquer outro Pokémon em si, mas ele é simplesmente um crocodilo cantor. Ele vai cantar para iludir seus inimigos e vai queimar, além de carregar uma alma junto com ele, uma alma flamejante que não se sabe de onde essa alma veio ou de quem essa alma é.
Aquavol é um dos pokémons que também dividiram muitas opiniões desde seu lançamento. A Pokédex dele contém simplesmente um feito também absurdo para um pokémon. Ele, um único chute, é capaz de mandar um caminhão rolando embora. Ou seja, ele possui as pernas extremamente poderosas. E além do mais, ele fica dançando por aí, uma dança meio esquisita que serve para hipnotizar quem assiste ele. E para isso, enquanto esse inimigo estiver assistindo distraído, ele vai disparar um chute certeiro nesse inimigo, fazendo assim com que ele misture dança com luta ao mesmo tempo, fazendo deles ser um pato, um pavão, uma ave dançarina. Olhando todos esses iniciais juntos, você consegue ter uma noção muito clara do que a Pokémon Company pretende com eles, já que no começo eram umas ideias mais simples, como você tinha um sapo com flor, um dragão e uma tartaruga com canhão. Depois você passou a ter coisas mais específicas, mais elaboradas nas outras gerações, que passaram a ser um samurai, um mágico, um ninja, um arqueiro, um baterista, um espião, um cantor e um dançarino. Você teve ideias mais bem exploradas, e talvez seja por isso que alguns iniciais sejam tão importantes e outros às vezes tão polêmicos, já que por essa variedade você consegue ver que eles se empenham em deixar o jogo ainda vivo, trazendo uma quantidade maior de variedades pokémons iniciais para agradar qualquer público. Então você consegue ver que eles também representam a ideia total de uma geração inteira, já que normalmente eles estão ligados ao tipo de coisas que vão acontecer nessa região, a história em que esse jogo vai passar. Além do mais, eles são os primeiros pokémons que vai pegar na sua jornada, então eles têm que ser mais chamativos, tem que te instigar a querer escolher eles. Se eles forem os pokémons meio mornos, assim, que não te gerem interesse, eles simplesmente vão acabar tendo um jogo mais fracassado. Então você percebe que qualquer Pokémon inicial tem a sua importância. Tem aqueles que você vai gostar, que você vai se familiarizar mais, mas vão ter aqueles que você simplesmente vai se apaixonar e vai ser seu Pokémon favorito entre todos eles. Agora, eu quero que você me deixe num comentário aí qual é o seu Pokémon favorito e qual deles foi o inicial, um fato mais absurdo que você não conhecia, ou se você já conhecia, deixa aí embaixo também, e qual deles você acha que poderia ter maior reconhecimento dentro da franquia. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de deixar seu like aí embaixo e compartilha esse vídeo para outras pessoas para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!